Espírito Santo. Que prazer estar contigo nessa noite. Que prazer entrar nos teus rios, Senhor. Que prazer beber da tua água, da fonte de água viva. Ministra nós através da tua palavra. Ministra nós através da tua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar. Boa noite para quem eu comentei antes, boa noite para quem está online, boa noite para quem vai assistir em algum momento pela internet. Que o Espírito Santo te alcance, te pegue, que Ele faça cair as escamas dos teus olhos e que você possa entender o que é o Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor. E eu lembro que Jesus disse aos seus discípulos: há muito tempo eu tenho desejado comer convosco esta ceia. Aleluia. Vamos lá. Não? Deu para botar. Quando você procura aí, querido, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Glória a Deus. Uau, que presença gloriosa. Ontem nós estávamos lá no projeto, irmãos, e a gente já viveu algumas experiências muito gostosas lá no projeto. A gente lida com os meninos, com as meninas, com as crianças, e nunca é só esporte. E ontem não podia deixar de falar com eles ontem sobre o fato que aconteceu no Rio de Janeiro, o resultado de uma vida envolvida com crime. E eu falei com eles sobre os dois caminhos que sempre as pessoas falam, quem se envolve com isso. Tem só dois caminhos, dois Cs. Vocês sabem quais são? É o caixão ou é a cadeia? Não há nada mais diferente do que isso. Mas aí eu disse para eles: existe um terceiro C, uma terceira via, uma terceira porta, que é Cristo. E falei para eles sobre Jesus, sobre Cristo, sobre eles buscarem o Senhor. E conversei com eles, oramos, pedi para o irmão Carlos colocar lá um louvor. E não deu para segurar, irmão. Assim, a presença veio. E tive que segurar as lágrimas, daí uma hora não deu. Oramos com aquelas crianças, oramos juntos, pedindo que eles pedissem para Deus que o Senhor pudesse conduzir o caminho deles, a vida deles, que eles aprendessem a fazer as melhores escolhas, que eles soubessem escolher quem eles iam ouvir, a quem eles iam ouvir, com quem eles iriam andar. E foi um tempo assim muito gostoso. Cada semana, eu confesso, eu já estou já sou idoso. Eu chego no sábado de lá e eu recebo assim bem esgotado. Para mim é muito cansativo. Isso que eu só faço a parte de logística da palavra e tal. Eu não sei o pessoal que faz a parte física do treinamento e tal, mas para mim eu chego muito cansado. Eu chego ali, me encosto e durmo até, sei lá, 9 da noite, para me reabastecer. Mas a experiência de estar ali com as crianças é algo assim extraordinário. A gente aprende muito com eles. Ontem o menino chegou correndo e disse: ô professor, ele mostrou a chuteira dele. Onde vai ser o treino hoje? Vai ser na quadra? Vai ser no campo? Ele disse: não sei, isso é com o professor Rafael. Aí ele levantou a chuteira assim, a metade da sola descolada assim.
aquela língua comprida assim. Não, porque se for no campo eu não posso jogar, tio. Eu disse, rapaz, o que é isso? Ele disse, mas esse aqui nem é meu, tio, eu peguei emprestado. Ele pegou emprestado uma chuveira com metade descolado, mas ele estava lá feliz da vida, treinando, jogando, parceiro, de ter paixão de estar ali, de comer o lanche. Ontem pela primeira vez eles comeram 100 pãezinhos. Eles tinham preparado um molho de cachorro quente, e eu nunca vi eles comeram enquanto tinha pão, eles estavam lá comendo bem facinho. Ei, Jesus, vamos lá, irmãos. Nós vamos ler 2 textos, tá? E depois vamos mergulhar nessa palavra. Se você já leu ali, você prefere um conjunto de regras? Então a gente vai mergulhar sobre isso aqui, tá? Nós vamos ler 1 Coríntios 6,12 e depois o 10,23. Também 1 Coríntios. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Quando ela vai colocar em 1 Coríntios 10,23, a minha versão diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10,23, sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Irmãos, eu queria falar sobre conjuntos de regras. Toda religião, ela é baseada no guardar e no obedecer um conjunto de regras. A lei de Moisés, ela estava apoiada no conjunto de regras que eles deveriam guardar, que eles deveriam obedecer. Conjunto de regras, muitas vezes regras morais, e que Deus, então, através daquelas regras, Deus estava sinalizando alguma coisa. Deus estava mostrando: olha, a lei, ela só serve para mostrar o quão o homem é pecador e o quão incapaz o homem é de obedecer a Deus. Depois, a lei de Moisés acabou se tornando uma religião judaica. E não só a religião judaica, toda religião, ela é baseada num conjunto de regras. O que pode comer, o que pode vestir, os lugares que pode frequentar. Religiões que proíbem comer determinadas coisas, beber determinadas coisas. Religiões que criam regras para que aquele que guarda essas regras possa agradar ao Deus a quem eles estão servindo. Há religiões que você tem que raspar a cabeça. Há religiões que você não pode ter barba. Há religiões que exigem que tenha barba. Há religiões que não permitem que a mulher depile perna, enfim. Há religiões que exigem que todo o corpo esteja coberto. Então as religiões tentam estabelecer regras morais, regras de conduta, e algumas elas impõem os bons costumes. Precisamos guardar os bons costumes. Jesus, numa ocasião, ele falou, irmãos, que os homens, eles tentam de alguma forma burlar a palavra de Deus, desobedecer a lei de Deus,
colocando as suas tradições religiosas acima daquilo que Deus quer. Então, quando Jesus veio, ele encontrou uma humanidade aprisionada em conjuntos de regras religiosas, em conjunto de regras que engessavam as pessoas, que aprisionavam as pessoas, tanto que Jesus, ele faz uma declaração que muitas pessoas confundem. Ele diz: vinde após mim, quem mais? Vinde a mim, quem conhece o versículo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e a minha sombra, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Quando Jesus fala isso, irmãos, Jesus está dizendo assim: ó, você que vem se empenhando e se esforçando para viver, para agradar, cumprindo regras, cumprindo as determinações, as liturgias, cumprindo os rituais religiosos que lhes são exigidos. Você que está cansado de uma vida religiosa, é isso que Jesus está falando. Venha para mim. Amém? Você que está cansado de uma vida religiosa, venha para mim. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então, quando Jesus libera essa palavra, irmão, ele olha para a humanidade, ele vê uma humanidade cansada de correr para cumprir rituais, de cumprir regras, de cumprir as boas condutas. Mas as boas condutas, por mais que sejam agradáveis, elas não substituem uma vida com Deus. Amém? Olha o que diz Isaías 28:10. Por favor, liga para o ventilador ali, ok? Faz favor. Não precisa ligar no máximo, é só para correr o ventinho. Isaías 28:10. Isaías 28:10. Olha o meu papel aqui, Maurício. Isaías 28:10. Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali, e assim a vida de uma pessoa. Pode descer para não guardar de novo, obrigado. A vida da pessoa, ela vai sendo aprisionada num conjunto de regras. Aí vem Jesus, e quando Jesus vem, irmãos, Jesus começa a apresentar o reino de Deus. Jesus começa a apresentar o reino de Deus. Você se lembra que um dia Jesus curou uma pessoa num sábado, e a lei dizia que ninguém podia fazer nada no sábado. E o homem que foi curado apareceu lá e ele disse: eu fui curado, eu nasci desse jeito, eu nasci enfermo, quem me curou? Eu não sei, eu era cego, eu não via, quando ele falou comigo eu ainda estava cego. Aí o que ele fez? Ele passou lama para os meus olhos e mandou eu lavar os meus olhos. E eu fui me lavar na fonte, mas eu não vi quem era, eu ouvi a sua voz. E chamaram os pais de um homem de 38 anos e perguntaram: esse aqui é o seu filho? Aí os pais chegam e encontram o filho que foi cego a vida inteira enxergando. E eles perguntaram: esse menino, esse seu filho fingia que era cego? E os pais disseram: não, ele era cego, ele nasceu cego, a vida inteira ele foi cego, mas como é que ele está vendo? Não sei, os pais também não sabiam.
E por fim eles queriam saber, mas quem curou você num sábado? E o menino e o rapaz diziam, eu não sei, eu era cego, agora eu estou vendo, eu não vi quem me curou. E eles estavam indignados, porque Jesus havia curado no sábado. E aquele homem sai daquele lugar, foi ameaçado, ele sai daquele lugar, imagina que era melhor ele continuar cego e continuar guardando o sábado, do que ser curado no dia de sábado. Aí ele encontra Jesus, e ele conta para Jesus, e ele diz assim, Jesus pergunta, você viu quem te curou? Ele disse, não, eu não vi, eu era cego. E Jesus disse, é esse que está falando contigo. E quando eles discutiram sobre a cura no sábado, Jesus veio e disse assim, vocês estão falando com aquele que é maior do que o sábado. Eu sou maior do que o sábado. Você não precisa de preceitos, você não precisa de um conjunto de regras. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de Cristo. O que você precisa é ser liberto. Um dia os discípulos estavam em Jerusalém, eles chegaram de Jerusalém, e eu gosto de lembrar da interpretação que a doutora Edmélia diz, que os galileus, eles eram os caipiras de Israel. E quando eles vieram, os discípulos de Jesus, a maioria eram galileus, e eles chegaram em Jerusalém, eles se impressionaram vendo o templo, olha o templo, que coisa linda esse templo e tal. E eles, Jesus saindo, e eles chamam, vem ver esse templo, olha que coisa linda esse templo. E aí Jesus, ele joga um balde de água fria deles, e diz assim, mas esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo cair. Então Jesus, ele impactava aquilo que era chamado de religiosidade. Quando Jesus morreu na cruz, querido, ele nos libertou de muitas coisas. Ele não só nos libertou do diabo, não só nos libertou do inferno, não só nos libertou da condenação eterna, não só nos libertou dos poderes do inferno, que às vezes as pessoas têm mais medo do diabo do que temor de Deus. Quando os discípulos retornaram felizes, alegres, dizendo, olha, nós vimos o diabo caindo e sendo derrubado, sendo derrotado, sendo destruído, e Jesus diz para eles, vocês não precisam temer ao diabo, vocês têm que temer, sim, é aquele que pode enviar vocês para o inferno. Quem é que pode enviar alguém para o inferno? Deus. Esse vocês têm que temer, o inferno não. Jesus um dia também falando do templo, ele disse, esse templo vai ser derrubado, mas em 3 dias ele vai ser erguido novamente. Do que Jesus está falando? Dele mesmo. Então a questão, querido, é que a mentalidade religiosa, ela se torna um entrave na nossa caminhada com o Senhor. Quanto mais tempo você permanecer debaixo de uma mentalidade religiosa, mais problemático vai ser para você andar dentro do reino de Deus. Porque você vai enxergar religiosidade em todas as coisas. Jesus nos salvou, além do inferno, do pecado, nos libertou dos poderes da terra. Ele também nos libertou do poder da mente religiosa. Ele também nos libertou de uma mentalidade religiosa. E Ele nos oferece uma mudança de mentalidade. Ele nos oferece o que se chama de metanoia. Mudar a mentalidade, mudar o pensamento, mudar a forma como você vê as coisas de Deus. Fora da visão religiosa, fora do domínio de uma religião, fora do domínio de um pensamento religioso. É complicado, está difícil, não está? Está difícil? Eu vou tentar resumir mais para você. Então talvez você cresceu ouvindo mais ou menos, olha, eu comentei isso na quarta-feira, no dia da ceia, no dia da live, eu disse
assim, quando eu era guri pequeno, lá em Porto Alegre, andava de calça curta, ia na igreja tomar ceia. No dia da ceia, eu não sei se alguém chegou a pegar essas coisas, mas eu lembro. O pastor dizia assim: hoje vocês tomaram ceia e o casal não pode ter contato. Eu nunca tive coragem de perguntar para meu pai que negócio é esse, não pode ter contato, né? Sei lá o que, não pode falar, não pode não sei o que, não pode, o casal não pode se conversar. Eu não tive coragem, fui entender isso depois. Mas a ideia era essa: no dia da ceia a pessoa estava santa demais para poder ter uma intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Da onde que tira isso? Alguém pegou essa época? Ninguém pegou? Eu peguei. A pastora lembra assim também? Eu ouvi quantas vezes no dia da ceia o pastor bem sério. Eu me lembro que nós não temor sobre a gente, assim, ó, você não está completamente purificado, você tem nenhum pecado, você pode pegar o cálice e cair morto. Pode tomar ceia e cair morto. Lembro disso também. Se você não estiver santo e puro, você pode tomar ceia e cair morto. E aí, quando era semana de ceia, se aparecesse um rato na igreja, alguém dizia: comeu quando a ceia. Morreu. Irmãos, você entende? Você talvez cresceu num ambiente, querido, em que alguém te ensinou assim: ora, dia de ceia, o pastor tem que estar na igreja de terno. Então, se alguém hoje cresceu nesse ambiente, está assistindo e está dizendo assim: esse pastor está perdido. Olha, se você está na ceia de camiseta, calça jeans rasgada, e ainda tem um leão na barriga. Mas você cresceu no ambiente, querido, e quanto mais a religião foi construída dentro de você, quanto mais a religião plantou coisas dentro de você, mais dificuldade você vai ter de transitar dentro do reino de Deus. Então talvez você cresceu num lugar que é mais ou menos assim, porque o batismo tem que ser de roupa branca, porque é regra sobre regra, porque a oração tem que ser de joelho, não pode ser em pé, porque a oração tem que ser no templo, porque a oração tem que ser de madrugada, porque a oração tem que ser no monte, porque a oração pode ser em qualquer lugar, menos em casa, sentado, deitado, então você já está no inferno, onde as regras vão estabelecendo, e aí você quer cumprir as regras, querido, e aí você não pode subir o monte. O crente de São Gabriel deve ter sofrido, porque em São Gabriel não tem monte. E aí onde é que ele vai orar se em São Gabriel não tem monte? Se não tem monte para ele orar, como é que ele vai fazer? Quando a mulher samaritana falou com Jesus, ela disse: mas então onde que nós temos que adorar? Porque os samaritanos dizem que é lá naquele outro monte, e os judeus dizem que é nesse monte aqui. Aonde nós temos que orar? E aí Jesus disse: não é nem lá e nem aqui. Onde que é então que tem que orar? Em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que você tem que adorar. Não porque se você orar de madrugada, irmão, as vias estão abertas, liberadas, porque poucas pessoas estão acordadas. Inclusive pode pegar Deus acordado também. Você entende? E aí você quer viver aquilo ali, você quer viver aqueles preceitos, e os preceitos no fim eles vão atando a sua vida, eles vão prendendo a sua vida. O dia que eu entendi que não precisavam de todos esses preceitos, irmãos, eu tinha uns 15, 20 ternos dentro do meu armário. Eu fiz uma pilha de terno, eu disse: vou dar tudo, porque terno agora eu vou ficar com vai ser só quando tiver casamento. Quando tiver um casamento eu boto terno, nunca mais eu boto terno, nem para ir ver alguém no cemitério, eu não ponho mais terno. Fiz aquela pilha, dei para um, dei para outro, e a pastora: Fernando, fica com alguns aí, Fernando, que vai que tu possa precisar, fica com 2 ou 3, eu vou dar tudo. Dei terno, dei roupa assim de quilo. Aí ela me convenceu a ficar com os 3.
dentro de mim, irmão. Eu, assim, ó, relógio, agenda, eu era escravo de agenda. Quando chegava essa época do ano, eu já ia na papelaria e comprava a agenda. Essa época eu já queria comprar a agenda do ano seguinte, agenda de 2026, para anotar as coisas. O dia que Jesus me libertou, irmão, eu botei fora relógio, não quero saber de relógio, não quero saber de agenda, não quero saber de terno, eu não quero saber dessas coisas. E para completar o que Deus fez na minha vida, irmãos, quando eu estive em Israel, no primeiro lugar, na primeira administração, no primeiro lugar que eu fui, que foi no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, a primeira administração em Israel, foi ministrado ali. E naquele dia eu tive uma experiência com Deus e eu custei a discernir, a interpretar o que Deus tinha feito na minha vida. Na hora da administração, Deus arrancou de dentro de mim. Deus arrancou de dentro de mim como se fossem raízes. Era como se Deus estivesse puxando para fora as minhas tripas, as coisas do meu ventre. Todas as minhas tripas, elas estavam sendo arrancadas. E aquilo me causou uma dor terrível. E nós ficamos lá 12, 13 dias. Eu fiquei 4 dias com uma dor que eu não podia pôr a mão na barriga. E eu estava orando dizendo: Senhor, mas o que é isso? Aí Deus me disse: eu arranquei de dentro de ti a tua paixão por essa denominação. Quando você ama mais uma denominação, uma instituição, que eu dei a vida, 35 anos de ministério naquela época, agora já estou com 43, 35 anos de ministério naquela época, eu 43, não, 47, e era apaixonado, e aí Deus teve que arrancar aquilo de mim. Você é de Cristo. Não foi a instituição quem te salvou, não foi a instituição quem te deu o ministério, não foi a instituição quem te deu unção, não foi a instituição quem te capacitou. Quem te capacitou foi o Senhor. Quem te deu e te chamou para o ministério foi o Senhor. Quem te dá unção é o Senhor, não é a instituição. Você consegue entender? Olha que perigo, eu que sou presidente de uma instituição, dizer que você não deve amar tanto o lugar, que você tem que amar mais a Cristo. Mas esta é a verdade, querido. O teu amor e a tua paixão tem que ser pelo Senhor, por Cristo, por aquilo que Ele faz na tua vida. De honrar sim o lugar onde você é alimentado, honrar sim o lugar onde você é abençoado, mas o teu amor de dar a vida é por Cristo, é pelo seu Evangelho, é pelo seu reino, não é pela instituição. Não é pela instituição. Olha o que diz a palavra, Gálatas 5:1. O que Paulo escreve aos Gálatas? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Você precisa entender, querido, Jesus não te salvou para que você estivesse preso a um conjunto de regras. Jesus não te salvou para que você fosse colocado sobre os seus ombros um conjunto de regras para você seguir, obedecer, ou alguém chegar aqui nessa casa e perguntar: o que eu preciso fazer? Quais são as regras dessa casa? O que é proibido? O que não é proibido? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Paulo já disse: você pode fazer o que quiser. Eu não sou fiscal da sua vida, irmão. Não quero nem saber o que você faz ou deixa de fazer. A vida é sua. Você um dia vai prestar contas diante do Senhor. Eu não sou fiscal da sua vida. E aqui ninguém é fiscal da sua vida. Se alguém for se intrometer na sua vida e querer dar palpite, opinião, você diz assim: a vida é tua. Porque quem tem responsabilidade é você.
Ninguém foi chamado para ser fiscal. Ninguém foi chamado para controlar a sua vida. Onde você vai, com quem você vai, que lugar que você frequenta. Não interessa, irmão. Interessa é se você está sendo edificado, se Cristo está sendo edificado na sua vida, se você está sendo salvo, se você está crescendo na fé, se você está vivendo em liberdade. Jesus te chamou para ser livre. Jesus não te chamou para colocar um jugo na sua vida. Você é livre, querido. Você é livre. Você é livre para servir ao Senhor. Você é livre para adorar ao Senhor. Mas pastor, como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para Jesus me abençoar? O que eu tenho que fazer para Jesus me abençoar? Alguém sabe me dizer? O que eu tenho que fazer para Jesus me abençoar? Obedecer. Hã? Não tem que fazer nada. Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Você não sabe, mas você é abençoado. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Você pode ser uma pessoa que gosta de comparar. Você pode ser uma pessoa que gosta de comparar. Então você compara. Compara com os parentes, compara com os colegas de trabalho. Ah, porque o outro tem um carro tal. Ah, porque o outro mora em tal bairro. Ah, porque o outro fica postando foto comendo churrasco. Ah, porque o outro não sei o quê. Porque o outro faz viagem. Ah, porque o outro não sei o quê. E aí você fica se comparando. E aí para você não é abençoado. Porque o outro tem um carro melhor. Porque o outro compra roupa de marca. Porque o outro não sei o quê. Irmão, quanto mais você compara, mais inferior você vai se sentir. Porque você vai comparar sempre com alguém. Você não vai se comparar com quem tem menos. Você vai se comparar com quem tem mais. Você tem que entender, querido, que vida social, vida de Instagram, vida de Facebook, aquilo ali é falso. Ninguém posta. Você já viu alguém postar assim, sentado à mesa, moçando arroz, feijão e ovo frito? Você já viu? Hã? Não. A pessoa posta o quê? Churrasco. Né? Bife. Ah, carne boa. Mesa farta. Mas aquele dia só, irmão. Aquele dia. Por uma graça de Deus. Então, aí você fica dizendo: ah, meu Deus, eu estou aqui hoje, domingo, comendo arroz e feijão. Fulano postou comendo picanha, postou comendo churrasco. E eu aqui comendo essa comidinha. Mas é comida, irmão, é comida, vai te sustentar igual. Vai te alimentar igual, querido. Quando você fica comparando, ah, porque o outro, aí tem essa comparação de profissão. Fulano, eu sou piscineiro. Fulano é piscineiro, trocou de carro. Estou com o meu velho aqui. O fulano é piscineiro e agora tem isso e tem aquilo. Irmão, para com isso. Para, irmão. Seja grato com o que você tem. O apóstolo Paulo diz: em tudo eu aprendi a ser grato diante do Senhor, às vezes tendo abundância, às vezes não tendo nada, às vezes dormindo ao relento, outras vezes numa boa cama, às vezes tendo que comer, outras vezes não tendo que comer, às vezes sendo perseguido, outras vezes sendo honrado. Em tudo eu dou graças ao Senhor. Em tudo eu dou graças ao Senhor. Então pare de comparar, irmão. A palavra de Deus diz: você é abençoado. Essa semana foi que eu vi o Rafael postar lá de uma senhora chega assim, olha para uma garrafa de água lá. Ai, que água ruim. Ai, essa água está quente. Essa água não é gelada. Essa água não é com gás. Eu só tomo água com gás. E aí aparece um menino numa vala, pegando água com terra, com barro, para beber. Ai, meu tênis não é da Nike. Meu
tênis não é de marca. Aí aparece um menino na África fazendo tênis com garrafa PET, amarrando cordinhas na garrafa PET para fazer calçado, porque não tem um calçado para vestir, como esse menino que eu falei ontem. E aí você tem lá, irmão, parece uma centopeia, tem um monte de calçado lá, mas você está infeliz porque você quer o de marca. Porque se o jeans não for de marca, não sei qual é a marca hoje de sucesso do jeans. Se não for de... Irmão, a marca é o que te serve. Eu aprendi isso em casa. A mãe enfiava na gente e ela já dizia: no inverno, não importa, o negócio é esquentar. Não tem essa, irmão, não tinha esse negócio de marca. Eu me lembro até hoje, eu botava uma calça de veludo roxa para ir para a escola. Calça roxa, boca de cima, de veludo. Eu ia bem faceiro. O importante era estar aquecido. Aí botava uma japona, 3 números maior, ficava sobrando manga assim. E ia para a escola, irmão. E não tinha bullying, ninguém gozava do outro, porque o importante era ter o que vestir. E aí no Natal era brinquedo injetado de plástico. Sabe aquele que injetava tudo, era roda, tudo era uma coisa só. Era aquilo que era brinquedo de Natal, que a gente ganhava, um para cada um. Do mesmo cor, do mesmo modelo, para não brigar com o outro. Eram 6 negrinhos. Para que eles fossem brigar, tudo recebia igual. E a minha irmã ganhava uma boneca injetada, assim, que era pintado os olhos vermelhos, assim, né? E um branquinho no meio. Beleza, aquilo é o nosso Natal. Se você hoje oferecer algo assim para uma criança, ela joga na sua cara. Tá rindo? E era um par de calçado por ano. Conga. Lembra da Conga? Que chute nunca tive. Que chute só tinha que era rico. Era Conga, aquela coisa branca assim, que dava um chulé. E aí quando ficou mocinho, o pai disse: vou te dar um sapato Vulcabras. Lembra? Alguém lembra? Sapato Vulcabras. Se tu for bem, depois eu te dou um sapato Passo Dobro, que daí era top assim, é o que ele usava. Nunca tive Passo Dobro, cheguei no nível, eu não tenho Passo Dobro, mas o Vulcabras eu tive. Você está entendendo que agora você vai para Cristo? Você chega em Cristo e aí você quer encher a pessoa de rituais, de regras, de coisas, pressionando, engessando. E aí a pessoa daqui a pouco, irmãos, ela não tem mais liberdade. Mas a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Jesus nos chamou para ser livre, irmão. Livre de todo jugo, de toda prisão, de toda cadeia, de toda amarra. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para servir ao Senhor. Você é livre para estar atuando dentro do reino de Deus, irmão. Aí eu não preciso ser mestre, eu não preciso ser doutor, eu não preciso ser ungido. Não, irmão, você já é abençoado. Você já é filho de Deus, você já é cidadão do reino. Não precisa mais nada. A tua credencial é essa. Você é um cidadão do reino. Você está apto para expressar e manifestar o reino de Deus sem amarras, sem prisões, sem nada te condenando, porque a palavra diz: não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Mas se você deixar, alguém vai dizer: ô Jaqueline, cadê tua saia comprida? Se você deixar, alguém vai chegar e vai dizer: ô fulano, eu vi que você vai na igreja e não vai de terno. Se você deixar, alguém vai dizer: você tem que guardar tal dia. Se você deixar, alguém vai impor sobre você as regras da sua religião. Daí você tem que aprender a dizer: eu fui chamado para ser livre no Senhor. Eu sou livre para adorar, para servir e para amar ao meu Senhor. Jesus não impôs sobre mim nenhum conjunto de regras. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer então? O que eu posso fazer? Pode beber, pastor? Quer beber, bebe. Pode fumar? Pode fumar. Posso, sei lá, ir na casa das tias? Vai.
Posso fazer tal? Vai, faz. Tá, então pode tudo? Pode. Paulo já disse, tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo, qualquer coisa. Mas então, o que eu não vou fazer? Aquilo que dentro do teu coração o Senhor vai trazer inquietação dentro de você. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então me convidaram, pastor, vai lá. Eu me lembro até hoje que eu dei risada. O irmão veio dizer, pastor, lá em Santa Catarina, pastor, eu encontrei meus amigos essa semana, uns amigos que eu tinha de muito tempo. E aí a gente ia pro bar e tal. E aí eu não queria assim criar um constrangimento. E eles me convidaram para beber no bar. E eu fui. Eu disse, você foi? Fui, pastor. E você bebeu? Eu bebi, pastor. Eu disse, e aí? E se você tivesse encontrado uma amante dos tempos de trás e ela te convidasse para ir com o você ia também? Não, pastor. Por que você não falou com teus amigos que você agora estava seguindo a Cristo, que você não precisava mais beber, se embriagar para sentir algum prazer, alguma alegria? Eu fiquei assim, com vergonha, pastor. Fiquei com vergonha. Você pode, pastor, o que eu posso fazer? Pergunte assim, pastor. Fala com vontade. Pastor. O que eu não posso fazer? Eu vou responder, você pode fazer tudo. Nada é proibido? Lá a pergunta é, nada é proibido? Nada é proibido. Não. Mas e aí, se eu quiser, aí você pode usar a sua mente imaginativa e dizer, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E aí, algumas coisas eu vou perguntar, mas por que você quer fazer isso? Por que você quer saber se pode fazer isso ou se não pode fazer aquilo? Por que um cristão precisa de alguém para dizer para ele coisas que são lógicas, que não devem fazer parte da nossa vida com Deus? Coisas que a gente sabe que desagradam a Deus, coisas que a gente sabe que não edificam, coisas e lugares que, se você perguntar assim, se eu perguntar para você, você quer ir em tal lugar, eu quero ir em tal lugar, e aí você convida Jesus para ir junto, você chama ele, Jesus, vamos lá. Mas lá na Casa da Luz Vermelha eu não posso chamar Jesus, então não vai. Mas ir para ir em tal lugar eu não posso convidar Jesus, então tu não vai, porque se tu não pode ir com Jesus num lugar, esse lugar é um lugar que você não deve estar. Aí esse lugar não te pertence mais. Você não é uma criança. Você não é uma criança. Quem é pai e mãe aqui? Você tem filhos pequenos. Quem tem filho pequeno? Então, o filho pequeno vem e pergunta, mamãe, posso fazer tal coisa? Aí a mãe diz, por que não? Por que não? Fica aquela coisa, Irmão, em Cristo você não é uma criança, que você tem que estar chamando o pastor e perguntar, pastor, eu posso? Pastor. Não, irmão, você não é uma criança. Você não é uma criança. Olha o que Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou. João 14, 16 e depois o 26. João 14, 16 e depois o 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O 26. Mais o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Entenda uma coisa: quando você nasceu em Cristo, quando o Senhor colocou a vida de Deus dentro de você, e você nasceu em Cristo, você foi introduzido no reino de Deus, Deus colocou para dentro de você o Espírito Santo. Ele está dentro de você.
Paulo disse assim: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita dentro de vós. Ele está aí dentro de você. E ele vai te ensinar. A questão é você aprender a ouvir o que o Espírito Santo te fala. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo vai falar e você não vai ouvir. E o Espírito Santo vai usar pessoas que nem são da fé para falar contigo. Pessoas que nem são da fé vão dizer: mas ô fulano, você não podia fazer isso. A tal da mula vai falar. A mula vai falar. Gente que não é da fé, gente que não é cristã, gente que não teme ao Senhor, vai chegar para você e vai dizer para você coisas que o Espírito Santo está dizendo, que você não está ouvindo, você não está prestando atenção, você não está discernindo, você não está compreendendo. O Espírito Santo está falando e você está se fazendo de leitão. Aí Deus vai te mandar uma mula falar para você: ó, você não devia fazer isso. Você não devia tratar com essa pessoa. O Espírito Santo vai falar contigo. E aí você vai dizer assim: ah, mas olha só o que me faltava. Pode esse mundano aí vem querer me ensinar alguma coisa. Deus está falando contigo, querido. Deus vai falar contigo às vezes através de um sonho. Deus vai falar contigo através do que a mulherada chama de intuição. A minha intuição, o meu sexto sentido. É o Espírito Santo que está lá e você fica achando que é uma intuição feminina. É o Espírito Santo que está soprando as coisas dentro do teu coração. É o Espírito Santo que está te dando direção, que está te direcionando. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a ouvir o Espírito Santo, querido. Porque disso depende a tua caminhada de fé. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Jesus está ali, ó. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. E ele vai te fazer lembrar do que você está aprendendo. Pode ser, irmão, que você sofra de algum esquecimento muito grande. E amanhã você esquece de tudo que você está ouvindo hoje. Amanhã você se faça de louco e resolva fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo vai dizer: ah, lembra de ontem? Lembra lá que o pastor falou? Você pode convidar Jesus para ir nesse lugar. E aí você vai dizer: opa. Está bem, Senhor, está bem, Senhor. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a discernir quando Ele fala contigo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, porque disso depende a tua vida, disso depende a tua caminhada de fé, disso depende de você ter uma vida com Deus, uma vida bem sucedida, uma vida frutífera em Deus. Vai depender de você aprender a ouvir o Espírito Santo e de não apenas ouvir. E quando eu digo ouvir, eu estou falando obedecer o que Ele vai dizer para você. Aprenda a orar. Você tem a Bíblia. Nós falamos aqui na quarta-feira do homem, do rico e do Lázaro que morreram. Os dois morreram. O homem rico viveu uma vida soberba, uma vida rica, uma vida de luxo. E na porta da sua casa havia um homem chamado Lázaro que vivia pedindo esmolas. Os dois morreram. Um foi para a glória, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o lugar do inferno, para o Hades, o lugar dos mortos. E o que foi para o Hades chamou Abraão e disse: pai Abraão, me deixa eu voltar para falar aos meus irmãos, porque os meus irmãos, pelo estilo de vida que tem, que era igual ao meu, eles também vão vir parar aqui nesse lugar. Deixa eu voltar para falar com os meus irmãos, para me avisar para eles que esse estilo de vida que a gente vive vai levar para o inferno. E aí Jesus disse: não. Eles têm a palavra, eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Como que Deus vai falar contigo se você não tem tempo para ouvi-lo? Como que você vai aprender das coisas do Espírito se você não tem tempo para as coisas do Espírito? Essa geração que agora não entende as coisas. A minha geração não viveu muitas coisas. Eu namorei a pastora, nós namoramos 2 anos. Namoramos 3, 4 meses, eu fui embora para Santo Ângelo para ser pastor integral.
E naquela época, não é que nem hoje, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, rede social virou um inferno nos relacionamentos, irmão. A mulher fica controlando o marido fica controlando a mulher, o namorado controla a namorada controla o namorado. Com quem você falou, que foto que você curtiu, por que você curtiu, por que você respondeu, eu quero ver o teu direct, eu quero ver com quem você fala. Irmão, naquele tempo não tinha essas coisas. Ou eu confiava na minha namorada, ou ela confiava em mim, porque não tinha outro jeito. O que eu ia fazer? Estou lá em Santo Ângelo, 640 quilômetros, eu vou ficar preocupado se ela aqui vai fazer alguma coisa. 640 quilômetros depois, ou eu amo e não amo, ou eu confio ou não confio. Mas, depois de 4 meses de namoro, que eu fui para Santo Ângelo, 640 quilômetros de Porto Alegre, a nossa comunicação era via carta. Até hoje nós temos uma caixa cheia de todas as cartas que a gente escreveu. Todos os dias, fosse inverno, fosse verão, fosse o dia que fosse, por mais ajeitado que fosse o dia, por mais atribulado que fosse o dia, por mais perturbado que fosse o dia, eu não deixava de escrever minha carta e ir comprar o selo e na agência do correio depositar, entrar na fila, colocar a carta no correio e esperar, porque da mesma maneira que eu mandava uma carta, eu recebia uma carta. Agora, você acha que eu ia ficar esperando? Pegava a carta, eu vou guardar aqui, aí hoje é segunda, no sábado eu vou ler, no domingo eu vou ler a carta. Não, eu lia de novo, decorava o que estava escrito, lia as mensagens, lia de novo, as mensagens de amor, as declarações de amor, as expressões de amor. Uau! As pessoas dizem, namoro à distância é problemático. Nós namoramos 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, à distância, irmão. Bom, ele está 39 anos de casado, acho que não fez mal nenhum. As cartas até hoje a gente tem guardado as cartas, os cartões, os primeiros presentes. E hoje tem. Está tudo guardado. Uma vez a gente pegou as cartas, as meninas foram ler junto, elas disseram, mas quando explica isso aqui, me conta isso aqui, como é que foi isso aqui? Agora, Jesus deixou para você, querido, está aqui, ó, as cartas de amor, está aqui, ó, as cartas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus, Ele dizendo para você o quanto Ele te ama, o que Ele quer para a sua vida, a sua expectativa para a sua vida, como que você tem que se mover diante dEle para você agradar o seu amado. Mas você não lê, você não lê, você não toma conhecimento, você não toma conhecimento do que Jesus deixou para ti, querido. Você quer ter uma vida espiritual bem sucedida? Aprenda a ler as cartas do teu amado. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Aprenda a se mover neste lugar. Aprenda a orar. Senhor, me dirige. Tenho que tomar decisão. Nós tínhamos que tomar uma decisão essa semana. E eu disse, Jesus, e hoje ainda nós estávamos conversando, o pastor Isabel, decidindo, a gente precisava arrendar aqui o campo, e aí nós chegamos a um valor, e eu e a Isabel dissemos, não, esse valor não dá. Não, esse valor não dá. Não, pai, tem que baixar. E a pastora disse, não, é esse valor. E ela disse, pai, tu tem que baixar esse valor. Eu disse, não vou baixar o valor porque eu não quero guerra. Marido, aprenda. Não contraria. Não contraria, marido. Deixa. Não vai criar guerra por quê? Eu disse, vou fazer a proposta desse valor. Fiz a proposta. E o homem já tinha me chamado antes e tal. Aí eu mandei a proposta. Eu disse, Jesus, está na tua mão agora. O Senhor sabe que nós precisamos. Está na tua mão. Eu sei que está salgado, mas está na tua mão. E mandei a mensagem. Mas eu pensei, vou mandar a mensagem, o cara vai correr a linha e vai me dar uma resposta.
e não me respondeu. Não me respondeu. Passou o dia. A Isabel chegou, pai, e aí? Não respondeu ainda. Pai, era muito caro, pai, devia ter feito menos. Isso agora já está feito. Agora está feito. A Bíblia diz, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Você tem que aprender a honrar a palavra. Já deu, já era, te vira. Você sofre o dano, mas não tira a palavra. Aí eu estava ali, tomando banho, esperando passar o calorão. Eu tomo banho na calor. Estava lá no vento, esperando passar o calor. A Ana, pai, chegou um homem aí que vai falar contigo. Disse, quem é? Ela disse, não sei. Daí você vai no carro, eu conheci o carro, que outra vez quando veio estava a pé. Aí ele disse, ô pastor, vem aqui, vamos fechar um negócio. Como é que o senhor quer receber? Quer receber desse jeito, do jeito que for, qualquer dinheiro, tá bom. Me vai tá bom. E aí Deus abençoa. Agora você ora, porque tem que tomar decisão. Não, pastor, eu vou na experiência. Agora eu tenho que dar um prêmio para a pastora. Né? Irmão, você tem que aprender a orar, você tem que aprender a buscar a direção de Deus. E na verdade, querido, quando a gente anda com o Senhor, eu vou dizer para você, Deus sempre vai responder nos 45 minutos do segundo tempo. Na prorrogação, Ele vai responder. Aí Ele chega, se chega chegando, resolve tudo. Mas você tem que aprender a orar, e você tem que aprender a ouvir quando Deus fala contigo. Agora, entenda isso. Jesus te chamou para ser livre. Você é livre. Se um dia você tiver dúvida, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, procure na palavra. Olha, eu vou dizer para você, dependendo de quem você for perguntar, essa pessoa vai te dar a informação errada. Se você tem problema com o seu marido, vai conversar com alguém, é provável que essa pessoa diga, tem muito homem aí, larga esse aí, arruma outro. Ah, está te incomodando. Se você for falar com um colega de trabalho, ele vai dizer, larga essa mulher, tem 7 para cada um, então, o que tu quer com essa aí? Aí você vai orar, e aí você vai na palavra. E a palavra vai dizer que tu tem que perdoar, e a palavra vai dizer que tu tem que consertar, e a palavra vai dizer que você não pode responder, e a palavra vai dizer que tu tem que aprender a levar essa carne para a cruz. Mulheres TPM é um crime. As mulheres chegavam lá no consultório, eu vou me separar do marido, eu quero matar meu marido. Irmã, por acaso a senhora está de TPM, irmã? Ah, estou. Então a senhora volta daqui uma semana, a gente conversa também. Que na TPM está por crime, né? Os irmãos tudo alterados. Chora, briga. Aí daqui a pouco, passa uns dias, está lá os beijos e abraços. Irmão, Jesus te chamou para você ser livre. Seja livre. Não, mas Paulo diz assim, ó, vocês foram chamados para a liberdade, não coloquem de novo o jugo sobre vocês. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se o Senhor Jesus fosse arrancar de dentro de você, se o Senhor Jesus fosse arrancar de dentro de você as raízes que a religião plantou. Dia desses eu estava falando na live, para que o reino de Deus entre, é preciso que a religião saia. É preciso que você se desvencie, desembarace de tudo que a religião colocou para dentro de você. Feche os seus olhos. O que o Senhor tem que arrancar de dentro de você? Ele teve que arrancar de mim uma paixão por uma instituição. Quem sabe você é
como o povo de Israel que atravessou o deserto e dizia: ai, que saudade das cebolas do Egito. Talvez você está agora servindo ao Senhor numa mentalidade de reino, no entendimento de reino. De vez em quando você suspira e diz assim: ai, como eu queria uma corrente de prosperidade. Estou precisando. Você precisa de Cristo. Quando eu queria um culto da família, você, a tua família precisa de Cristo. Quando eu queria uma unção, que alguém enchesse de óleo na minha testa, a unção que você precisa é o Espírito Santo que vai te dar, porque você precisa de Cristo. Deixe Ele arrancar de dentro de você, querido. Deixe Ele arrancar das suas entranhas toda a mentalidade religiosa, tudo aquilo que você pensa que está agradando a Deus e na verdade está sendo um entrave na tua caminhada com Ele. Peça para que Ele arranque de você. Peça para que Ele arranque de dentro das tuas entranhas. Peça que Ele arranque esse interesse de ter alguém para ser o teu exator, alguém para com um chicote bater nas tuas costas e dizer o que você tem que fazer. Peça para que o Espírito Santo arranque do teu coração a necessidade que você tem de que alguém fique vigiando os teus passos e dizendo como você tem que viver, mas você é chamado para viver para Cristo, para o Senhor. É para a liberdade que Ele te chamou. Senhor, nós chegamos diante de Ti nessa noite, noite de celebração, noite da ceia do Senhor, noite que vamos nos assentar na Tua mesa. Nenhum de nós é digno, nenhum de nós, Senhor, está apto, mas por causa de Cristo somos convidados a nos assentar na Tua mesa. Senhor, nessa noite nós oramos que o Senhor arranque de dentro de nós, das nossas entranhas espirituais, que o Senhor arranque de dentro de nós toda mentalidade religiosa, todo entrave que a religião colocou para dentro de nós, tantos preceitos, tantos rituais, tantas exigências, Senhor, que acabaram engessando os nossos caminhos, engessando a nossa mente, engessando o nosso espírito. Senhor, nos ensina que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Quebra as cadeias, quebra as correntes da nossa mente, as correntes da nossa alma, as correntes do nosso espírito. Quebra essas correntes, Senhor. Que a tua unção possa quebrar o jugo da escravidão, Senhor. Derrama o teu bálsamo sobre a nossa vida, Senhor. Derrama o teu bálsamo sobre a nossa vida, Senhor. Derrama o teu bálsamo sobre o nosso coração. Derrama o teu bálsamo sobre os nossos espíritos, Senhor. Deus, abre os nossos olhos. Como Saulo teve os olhos abertos ao receber a oração de Ananias. Que os nossos olhos se abram, Senhor. Que as escamas caiam por terra. Ah, Senhor, desata, Senhor, o nosso coração. Desata, Senhor, o nosso espírito. Senhor, que nós possamos correr para Ti, porque o Teu fardo é leve, porque o Teu jugo é suave. Que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde, Senhor. Derrama o Teu bálsamo sobre nós, Senhor. Derrama o Teu bálsamo sobre a nossa vida. Agradeça a Jesus nessa noite por o que Ele fez por você. Ele te alcançou. Ele te alcançou. Ele entrou nas trevas que você vivia e te trouxe para a luz. E para a liberdade Ele te trouxe para a luz. Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor.
Ele colocou em você o selo do Espírito Santo. Ele colocou sobre você a marca do Cordeiro de Deus. Ele colocou sobre você o seu sangue. E é por causa do sangue que você pode adentrar nas regiões celestiais. É por causa do sangue que o Senhor te convida. Vem, meu filho, sobe até aqui. Vem, minha filha, sobe até a minha presença. Vem, minha filha, entra na minha presença. Por causa do sangue do Cordeiro. Ele te desatou, Ele te desamarrou, Ele quebrou o jugo, Ele desatou as correntes, Ele quebrou as correntes, Ele virou o cativeiro, Ele te libertou do inferno, te libertou da religião, te libertou de ti mesmo. Ele te dá uma nova mentalidade de Cristo. Por isso que Ele te dá um capacete da salvação, que a mente de Cristo governe a tua vida. Sim, Senhor, sim.